Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, 2 Pedro capítulo 1, versos de 5 a 9 diz o seguinte: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. É interessante notarmos que, nesse texto, o apóstolo Pedro propõe uma espiritualidade intencional e ativa. Ou seja, é intencional porque eu tenho que querer, e ativa porque ela é contínua. É um processo continuado a cada dia. Desse modo, ir avançando no exercício de virtudes que vão se sucedendo umas às outras numa escala ascendente. Pedro, então, ele nos instiga a crescer espiritualmente, a crescer a cada dia, a viver essa vida dia após dia, espiritualmente saudável e sadio. Olha só as virtudes que Pedro diz. Primeiro, Pedro parte do pressuposto de que tenhamos fé. Ele diz no verso 5, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Você tem fé, você já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você crê que Ele é o Filho unigênito do Deus vivo e pronto. Isso é o ponto de partida. Mas só isso não basta. Tiago diz que a fé sem obras é morta. E Pedro aqui, ele diz que a fé precisa vir acrescida disso. Mas é interessante porque ele faz questão de nos dizer que nós devemos nos empenhar, nos esforçar, lutar para acrescentar à nossa fé esses ingredientes. Primeiro, acrescentar excelência moral. Se você é cristão, se você se diz cristão, servo de Jesus, você precisa ter excelência moral. A vida do cristão, ela tem que ser diferente. As pessoas podem não entender o que nós falamos, elas podem não entender a forma como oramos, mas eles têm que respeitar a forma como nós vivemos. Respeito não se impõe, respeito se adquire. Por isso, devemos acrescentar à nossa fé excelência moral. A excelência moral, conhecimento, precisamos conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, precisamos ler bons livros, precisamos crescer no conhecimento. O conhecimento precisa ter domínio próprio, porque senão a arrogância abate, senão começaremos a achar que nós somos aquilo que nós não somos. E a esse domínio próprio é fundamental a perseverança. Perseverança é continuar, é não desistir, é insistir. Lembrar lá de Apocalipse 2,7, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso é perseverança. Essa perseverança, ela precisa vir acompanhada de uma devoção a Deus, que nós chamamos de piedade, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, e a essa devoção a Deus, a fraternidade, o amor aos irmãos. A vida cristã, ela é vivida em comunidade. A vida cristã não é uma experiência solo, é uma experiência em grupo, é comunidade. Por isso, amor fraternal. E não só ele, o amor. Paulo diz que agora, pois, permanecem 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Nós precisamos ter essas virtudes. E essas virtudes precisam estar em contínuo crescimento nas nossas vidas. Algumas pessoas acham que se você atingir um certo nível, está bom. Se você atingir um certo nível, está bom. Mas se você continuar nele, você vai decrescer. Você vai decrescer porque a vida continua. Por isso, precisamos crescer dia após dia. Caso contrário, a nossa fé será improdutiva. E Pedro termina dizendo, se alguém não as tem, está cego, só vê o agora. E esquecendo-se da purificação dos antigos pecados, que nós continuemos crescendo em fé, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus,
fraternidade e amor. Que Deus nos abençoe. Amanhã a Nata estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.